Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso evento Professor Fora da Caixa. Já tem bastante professores aí começando a sair, abrir a sua caixa aí. E hoje, aula 5, nós vamos falar responder a pergunta do quer empreender por onde começar? Algumas coisinhas eu já trouxe na aula 1, 2, 3 e 4. Ontem falei para vocês que tudo que está tendo neste evento, todas as aulas, elas têm uma comunicação entre si, não são aulas desconectadas. Talvez você possa estar passando agora pela live, a Safira está falando disso de novo. Fica comigo porque tem coisa nova, tá? Eu vou, claro, repetir novamente a necessidade de você olhar para o público, de você prestar atenção na funcionalidade do seu programa, mas a cada aula que vai passando, eu vou trazendo algo novo para você colocar aí no seu planejamento, no planejamento do seu programa. Gente, hoje nós vamos trabalhar com um caso prático. Quem aí é da área da gestão de pessoas, que gosta, né, a parte de área da administração, já ouviu falar nos cases, né? Mas eu vou aqui traduzir para o português mesmo, eu vou trazer um caso prático que obviamente, que eu construí, para que você possa compreender como que esse passo a passo aí, para a gente, esses primeiros, né, aliás, esses primeiros passos, que eu chamo sempre do pré-plano, né, vem até antes do próprio plano de negócio, eu vou trazer como se fosse, olha, esse exemplo, a fulana se chama assim, ela quer fazer isso, e é assim que vai rodar toda a nossa aula 5, hoje de uma maneira diferente, trabalhando com um caso prático. E aí, você vai poder se enxergar nesse caso prático, né? Vai poder substituir, a Fran está dando esse exemplo de programa, mas no meu caso seria um outro tipo de programa, para uma outra modalidade, aí você vai fazendo as suas devidas adaptações. Tudo bem? Lembrando, tenho que lembrar vocês que é importante que talvez eu não consiga responder vocês de imediato hoje, tá certo? Vai rodar, você pode colocar aí nos comentários, pode subir, não tem problema nenhum, mas talvez eu não consiga dar a resposta para vocês diretamente, porque hoje o formato da aula que eu preparei aqui para vocês hoje, ele vai precisar com que eu avance aí na história, e aí vocês podem mesmo assim deixar que no final eu tenho aí a produção que vai me auxiliar, vai anotar tudinho, todas as perguntas que vocês fizeram e eu vou responder sem problema nenhum, tá certo? E também lembrando que direct tá aí, o meu WhatsApp tá sempre aberto, vocês têm também, tá disponível, vocês podem entrar em contato. Bora para a aula 5 para vocês registrarem, sabe que tem certificado, né? Tem certificado no final e vocês sempre têm que ir lá e colocar presença lá na postagem que eu deixo no feed logo depois que termina esta live, esta aula, né? Que é live aula. Vamos lá então, produção, vamos para frente. Quero empreender por onde começar, né? O dia, hoje em dia, né? Hoje é dia de exemplo prático, na realidade, né? E esse exemplo prático, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que vai me acompanhar durante muito tempo, daqui a pouco vocês vão começar a vê-la assim, né, em formato, mas que eu chamo sempre de Ana Maria. Ana Maria é a pessoa, né, que vai aqui nos auxiliar a entender o que é o desenvolvimento desse programa. Vamos lá, produção, para frente então, vamos compreender em detalhes esses primeiros passos, tá? Gente, o caso prático é o seguinte, Ana Maria é uma professora de educação física, ela já trabalha há 10 anos na escola, né? E ela trabalha no ensino infantil, em especial, e tem especialidade em TA, né? Transtornos do espectro do autismo. E o caso é o seguinte, na escola ela tem recebido muitos convites para atender em domicílio. Então, os pais têm procurado, as famílias têm procurado a Ana Maria na escola para atender em domicílio por conta da questão da pandemia, as crianças estão com poucas ofertas, né, de prática de exercício físico, algumas com bastante, né, que tem restrições, com toda a questão do distanciamento social, ou seja, com todo esse impedimento, então os pais começaram a solicitar que ela fosse atender
essas crianças em domicílio. Vamos ver o que acontece então com a Ana Maria. Para frente aí, produção. O que acontece então com a Ana Maria? Ela vai de imediato começar a mapear o tamanho do interesse dessas famílias. Como assim, Fran, o tamanho dos interesses? Gente, porque uma coisa é quando uma pessoa fala, outra coisa é quando tu escuta 2 pessoas diferentes por dia, 3 pessoas diferentes por dia, uma mensagem que tu recebe no teu telefone. Vocês têm que começar a prestar atenção nisso, porque com o olhar mais treinado, com o olhar mais apurado, você vai começar a perceber que essa frequência de solicitações está sendo maior do que aquilo que você costumava receber um tempo anterior a esse. Então, a Ana Maria, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar mapear esse público de interesse. E eu vou explicar aqui para vocês como que se faz essa lista de interesse, como que se faz essa lista de contatos. Aí, ali embaixo, você está vendo pesquisa de mercado. Como assim, Fran, pesquisa de mercado? Se você tem a possibilidade de contratar uma empresa que possa fazer a pesquisa de mercado para esse interesse, nossa, melhor ainda. Só que a maioria das pessoas não tem, muitas vezes não dispõe dessa verba inicial para fazer uma pesquisa, encaminhar uma pesquisa para saber quantas pessoas, no caso da Ana Maria, aí agora vocês vão ver que a gente tem que saber onde é que está a Ana Maria, que escola é essa, enfim, essa empresa ela faria já esse mapeamento do interesse em atividade física infantil, em domicílio, para ser atendido em casa. Então, é importante vocês começarem a mapear. Se você não pode fazer a contratação da pesquisa de mercado, você vai fazer com os seus conhecimentos e isso também dá certo. Vamos para frente, então. O que será que vai acontecer com a Ana Maria? Como que a Ana Maria vai fazer para atender essa necessidade de mapear essa lista? Porque, gente, todos vocês que vão abrir os seus próprios negócios e os seus programas, vocês vão ter que ter cliente. E cliente não cai do céu, cliente se conquista, tá certo? Então, a Ana Maria, por ela já estar na escola há 10 anos, ela tem ali um monte de possibilidades de alcançar, porque vamos pensar que ela está numa escola de educação infantil que tem 200 alunos e praticamente ela ministra aula para todas as turmas. Teoricamente, ela tem contato com 200 famílias, isso não quer dizer que as 200 famílias serão clientes da Ana Maria, mas dependendo de como a Ana Maria vai literalmente organizar o seu plano de negócio, pode acontecer de ela alcançar 199, 198, tudo vai depender de como vai estar organizado o plano de negócio da Ana Maria. Então, ela pode contratar uma empresa especializada, como eu falei, e ela pode buscar os grupos de interesse nas redes sociais. Hoje as redes sociais são excelentes para a gente fazer isso. Como que a gente busca, esses interesses nas redes sociais? Vocês podem pegar, por exemplo, no seu grupo ali, na sua rede social, encaminhar algumas informalmente, um formulário pelo Google Forms, por exemplo, para a tua rede de contato, com 2, 3 perguntas que tem a ver, por exemplo, seu filho pratica algum exercício físico, gostaria de praticar, qual a maior dificuldade do seu filho em ingressar numa prática de exercício físico, e você dispara para essas famílias. Fran, mas eu não tenho o e-mail, eu só tenho aí o contato, ou a escola não pode me fornecer o contato, por conta de toda a política de privacidade da instituição. Vamos supor que a Ana Maria passou por isso. O que a Ana Maria vai fazer? Ela tem boca. Vocês lembram do Quem Tem Boca Vai a Roma? Então, ela tem boca. Então, como ela está todo dia na escola, ela vai começar a abordar os pais. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa porque eu estou pensando em abrir, em abrir um meu próprio negócio, eu estou recebendo solicitações. Então, eu preciso saber, realmente, mais ou menos quantas pessoas estão interessadas. Então, você poderia responder essa pesquisa para mim? Então, eu vou te mandar e, gente, o telefone está aí para isso, o WhatsApp está aí para isso. Já dispara no WhatsApp o linkzinho que vai dar nesse formulário. Isso é uma maneira.
tá? Outras maneiras, para quem aí domina daí um pouquinho mais aí as redes sociais, né, dá para você aí se conectar, né, via Facebook, porque talvez as famílias da Ana Maria utilizam mais o Facebook, né, criar grupos, né, e comunidades no Facebook, medir o interesse jogando esses grupos para essas famílias, para essa lista de contato que a Ana Maria tem, ou seja, precisa canalizar, buscar esses grupos de interesse e agrupar esses contatos na sua rede social. Como agrupar, Fran? Aquelas respostas que você vai recebendo, nossa, eu gostaria, eu também gostaria, não dá para ficar só no ar. Você tem que se organizar, vai lá e monta no seu celular a lista dos interessados. Não necessariamente você precisa montar um grupo de WhatsApp, mas monta primeiro a lista primeiro. Ó, aqui são os interessados lá do meu condomínio, aqui são os interessados que são os pais das crianças da escola. Esse aqui são os interessados que vieram lá de um grupo que eu coloquei lá, um grupo no Facebook. E aí você vai organizando essas listas, porque isso vai ser precioso para lá na frente você executar o seu plano de marketing. Ainda que seja um plano bem simples, que é você não vai contratar um profissional, é você que vai fazer. Mas mesmo sendo você que vai fazer, precisa de organização. Lembra da aula passada, né? Não dá para ficar no achismo e achar que pode ser feito assim tudo, né, aleatoriamente. Certo? Vamos lá, vamos ver como que vai ser o resultado da Ana Maria. Eu estou curiosa aí. Vamos lá. Depois que as listas estiverem prontas, o que a Ana Maria precisa fazer? Então, a Ana Maria fez a lição de casa. Ela botou a boca no trombone. Ela foi lá, informou que ela queria realmente, que ela estava montando o seu programa. Ela fez uma lista das famílias na escola. Ela fez uma lista dos grupos de interesse que ela colocou lá no Facebook das comunidades. Ela fez uma lista do pessoal lá do condomínio onde ela mora, que ela viu que também tinha interesse. E todas essas pessoas conhecem a Ana Maria. A Ana Maria ainda não colocou a boca no trombone aí para as pessoas que não a conhecem. Ela começou com as pessoas que já conhecem o trabalho dela. E é assim que você também deve fazer para começar certo. Entenderam? Então, que agora, já que ela já está com tudo preparadinho, o que ela vai fazer? Ela vai preparar a apresentação inicial para esses grupos, porque por enquanto ela só perguntou. Agora ela vai se preparar. Então ela vai programar, né, a aproximação, como que ela vai se aproximar dessas famílias para começar a coletar informações, né, de quais necessidades emergenciais essas famílias têm. É uma necessidade recreativa? Essas famílias elas querem um espaço para as crianças brincarem? Ou é realmente exercício físico? Ou ela vai começar a se aproximar mais e vai preparar a sua apresentação, né? Então, de que maneira que ela vai preparar essa aproximação, né? E essa apresentação? Ela vai ter, obviamente, que começar a construir aí, né, o seu projeto, começar a colocar tudo no papel para, em algum momento estratégico, ela se colocar como a Ana Maria, professora que está à frente do programa de exercício físico para aquelas crianças. Então, vamos lá, vamos para frente. Agora, a gente vai, então, deixa eu ver ali, vamos lá, para eu não me perder aqui com vocês e entregar tudo bonitinho, porque eu quero que vocês tenham aí um programa show de bola. Quero ver muitos programas saindo aí da turma 2 que vai entrar agora, que já entrou, da turma 1 que ainda está lá. E tem aí, ó, já falei para vocês que tem programas saindo aí, programas bem diferentes, tá? Estou gostando bastante aí do que vem produzindo a turma 1, né? E a turma 2 eu estou conhecendo agora devagarinho. Bom, será que o público da Ana Maria está pronto, gente? Será que só o fato de ela ter lá mandado um Google Forms lá, ter colocado lá testado lá no Facebook um grupo, ter perguntado lá no condomínio dela, será que isso já está pronto? É só fazer assim? Então a Ana Maria já sabe, ela já está com a clientela dela pronta? Claro que não.
Porque o que ela sabe por enquanto, né? Ela só vai saber, por enquanto ela só sabe que são crianças, por exemplo, que possuem espectro, a maioria possui espectro do autismo. Ela não sabe ainda, assim, efetivamente quem são, porque pelo fato de ela ter especialidade em TA, o que aconteceu? Ela começou a perceber que a maior parte das pessoas que a procuravam eram famílias que tinham uma relação direta ou indireta com o autismo. O que ela vai precisar fazer agora? Ela vai precisar organizar todas as informações que ela for coletando, né, para fazer, né, que ela for coletando com a aproximação desse público, para ela poder fazer a entrega de fato daquilo que ela vai oferecer para esse público. Mas o público dela ainda não está formado. Ela é especialista em TA. E aí ela começou a perceber que quando ela disse que ela queria abrir um programa, e as famílias que foram se aproximando tinham alguma relação. Mas não era a intenção dela inicialmente esse público, ela estava medindo, né? Ela estava medindo o interesse ainda. Então ela não passou a régua e ela está fazendo essa aproximação, coletando mais informações. Então talvez ela vai começar a conversar, vai começar talvez um outro formulário perguntando, né? Talvez ela vai ter umas ideias legais, vai colocar na rede social dela, né? Ou seja, ela vai trabalhar melhor essa aproximação. E aí o que será que vai acontecer, né, com a Ana Maria? Será que vai sair esse plano? Vamos lá, vamos trabalhar aqui no nosso case. O que vai acontecer com a Ana Maria? Como ela fez o dever de casa, né? Ela descobriu com essa aproximação ela descobriu que a maioria deseja que seus filhos tenham uma maior frequência de estímulos motores além da terapeuta ocupacional. Então ela viu que a maioria das famílias, sim, eram famílias que tinham crianças, adolescentes, né, que tinham relação com o espectro, né, e ela também percebeu, porque ela perguntou, ela não ficou fazendo perguntas vagas, ela fez um formulário e ela viu que essas crianças tinham faixa etária entre 3 e 12. Então estava ali, ó, começo da primeira infância e já lá no final da primeira infância. E ela viu que a maioria dessas pessoas, né, que a partir do mapeamento que ela fez, da aproximação, das perguntas que ela fez, ela percebeu que a maioria reside longe da área central. Então, e que frequentam, né, o que elas têm em comum, no caso, é que a maior parte dessas famílias frequentam uma instituição especializada que acolhe, né, que faz o acolhimento do TA. Então, por mais que a maioria das famílias morassem fora da zona central, e por que a zona central? Porque a Ana Maria mora no centro. Né? Então, ela percebeu que estava longe da casa dela, mas tinha uma coisa em comum. A maior parte desse público que estava interessado, que respondeu às pesquisas dela, frequentavam essa instituição. Então, em algum momento, eles estavam no mesmo lugar. Vamos para frente. O que aconteceu então? Ana Maria já está com bastante informações. O negócio dela já está começando a se estruturar e já está começando a ter uma característica, né? Então ela decidiu olhar para os espaços que estão próximos da instituição que esse público tem em comum. Então, ao invés de ela abrir o negócio lá na área central, aonde ela mora, que seria mais cômodo para ela, mas o público dela não está lá. Então, o que ela fez? Ela começou a olhar os espaços que estavam próximo dessa instituição, aonde as crianças já frequentavam, a maioria, né? Em grande parte aí é daqueles que responderam as pesquisas da Ana Maria. Olha que legal, tá se afunilando, vamos lá, vamos para frente. O que aconteceu depois? Ela decidiu então fazer uma parceria com a instituição, porque se ela fizesse essa parceria, ela poderia utilizar primeiramente, sem ainda despender muito, investir muito, o espaço coberto, que ela viu que era adequado, né,
para as necessidades daquelas crianças, tinham um espaço coberto lá dentro da própria instituição. Ela então, só vou usar o espaço da instituição, porque as crianças já vão estar lá. Eu vou promover aí um ambiente solidário, lembra que nós falamos nas aulas passadas? Vou promover um ambiente solidário com esses pais. Né? Para que fazer os pais tirar dali para levar para outro lugar, se as crianças já estão naquele espaço? Então, eu posso facilitar a vida dessas famílias para não ficar nesse vai e vem. Bom, fazendo a parceria com a instituição, o que a Ana Maria começou a perceber? Que antes de inaugurar o programa, ela precisava registrar tudo o que estava acontecendo. Então, ela precisa... E como assim, Fran, registrar? Gente, é importante. É aí que a gente se perde, quando a gente não coloca no papel. Ah, mas por que precisa estar no papel, se já está na minha cabeça? Porque quando você coloca no papel, você vai se organizando para não perder nenhum detalhe. Então, é legal registrar a resposta dos pais. É legal não, né? Estou usando uma palavra até que nem é o ideal. É primordial, é indispensável, tá? Que você organize as listas no celular, bonitinho, quando eu falo registrar no papel, pode ser força da expressão, pode ser no seu computador, tá? Então, separa as listas com nome, com e-mail, da onde é que é, se possível, se tem mais informações, cria lá uma planilha no Excel mesmo, registra todas essas informações, né? É interessante colocar o dia, né? Um diário de campo, o dia que você foi lá com a instituição, o que você acertou com a instituição. Esse diário de campo, ele te organiza, inclusive até, gente, a contar a sua história depois. Ontem eu contei a história do hashtag Hoje Tem Fran, contei a história de como nasceu o hashtag Hoje Tem Fran, talvez não na aula de ontem, na de antes de ontem, mas eu me lembro que ontem eu contei aqui uma história. Também do programa funcional infantil, como que nasceu e tal. Por que eu tenho isso registrado? Isso dá muito certo, e o registro tem várias formas de ser feito, né? Pode ser fotográfico, pode ser em planilhas, mas o caso é que ele não pode estar no ar ou na nossa cabeça, porque depois as coisas vão acontecendo e a gente se perde. Quando a Ana Maria foi sentar para registrar tudo o que aconteceu até agora, ela conseguiu descrever qual seria a funcionalidade do programa dela. Ela conseguiu dividir o público, porque ela estava com interesse de crianças de 3 a 12. Como são crianças que estão no espectro, né, ela precisava dividir, porque ela não pode colocar uma criança com espectro de 12 que está no grau médio com uma que está com uma criança de 3 anos no grau leve. São necessidades muito diferentes. Então, ali não dá para fazer aquele esquema do multietário. E aí, então, tudo isso ela colocou no papel. E ela já disse, com isso que eu tenho, com esses interesses, com essa necessidade que os pais estão querendo, que é ampliar a frequência de estímulos motores para além da terapeuta ocupacional, então a funcionalidade do programa da Ana Maria é uma funcionalidade relacionada à saúde, sim, só que não relacionada à saúde, se a gente for falar assim em âmbito geral, fica muito vago. Então, ela está relacionada à saúde, em especial crianças que possuem espectro do autismo, as quais necessitam aumentar a frequência do seu estímulo motor. Então, obviamente que a Ana Maria vai proporcionar uma melhora do nível de coordenação motora dessas crianças. A funcionalidade do programa dela, ela definiu, porque ela fez essa pesquisa, porque ela foi paciente. Lembra, paciência foi algo que eu falei para vocês na aula passada também. Precisa ter uma boa dose de paciência nesse início. E ela já definiu quais são os horários que ela vai atender, tá? Simbora, vamos ver o que vai acontecer com a Ana Maria. Será que agora já está tudo pronto com a Ana Maria? A Ana Maria ela já está com a base quase pronta, tá? Quase. Falta só ela colocar agora a marca dela. E ontem eu falei disso também, né? Ontem ou antes de ontem, se eu falar e me esbalhar, já está falando em outra língua. Se eu me enganar aqui entre as aulas, gente, é porque você tem que assistir tudo, sacou? Parado?
Assiste tudo porque você vai ver aí o engajamento de uma com a outra. Mas teve uma aula onde eu falei da questão do nome, né? Será que eu só boto funcional infantil? Será que eu só boto funcional kids? É assim? Não, né, gente? Vamos ser original. Eu contei por que eu botei funcional infantil, porque tem a ver com a minha história. Na época, não tinha nada relacionado, quando eu estava aqui na cidade, pouquíssimas pessoas falavam em treinamento para criança. Hoje a gente já tem outros profissionais trabalhando, ainda bem, o sol nasceu para todos, tem espaço para todo mundo. Mas antes não tinha, então o funcional infantil fazia sentido para mim ali. O hashtag Hoje Treino Fran veio um pouquinho depois, foi criado pelos meus alunos, pelas minhas primeiras turmas. Tem uma história, tem uma originalidade. Quem botar a hashtag Hoje Tem Fran e copiar não vai ter sentido. Então, o que faltava para Ana Maria? Faltava para Ana Maria colocar o nome, a marca dela. E aí, a Ana Maria decidiu colocar Programa Ana TA+. Olha que legal que ficou o nome do programa da Ana Maria. Aquele mais ali é a originalidade do programa da Ana. Porque como ela é especialista em TA, ela quis colocar a autoridade dela, a especialidade dela já no nome. E como o nome dela é curtinho, né, é um nome composto, Ana Maria, mas o Ana é curto, né? Então ela tirou o Maria, usou a autoridade que ela tem, 10 anos na escola, foram os pais os pais dos alunos dela lá da escola que procuraram primeiramente. Então ela usou toda a história que aconteceu, que vem acontecendo na vida dela e criou a marca dela. O nome do programa dela é Ana TA+. E o TA é o quê? Ela pegou a sigla do transtorno do espectro do autismo. Tá muito original essa Ana Maria. Tá? Muito original. Vamos para frente. O que a Ana Maria vai fazer agora? Agora ela já pode começar a criar logo. Ah, tem que contratar um designer de preferência. Quando a gente pode, né, Léo? Quando a gente pode, a gente contrata um designer, vai ficar muito melhor. Mas hoje a gente tem possibilidades. Antigamente, a minha mãe tem agência de publicidade, né? Há muitos anos. E antigamente, assim, criar uma logo era nossa, né? Tinha toda uma preparação. Hoje, nós temos aplicativos que criam. Inicialmente, ele resolve nosso problema? Sim, inicialmente sim. Mas se você tem possibilidade, invista, porque vai ser a marca que vai ficar por um longo tempo e que vai te trazer muita lucratividade no futuro. A Ana Maria, ela não tinha isso. Ela não tinha ainda grana para investir num designer. Então, ela procurou o hashtag Hoje Tem Fran. Ela fez o curso do funcional infantil e ela viu que lá dava, que tinha como fazer essa logomarca de outra maneira, com os aplicativos que a gente tem hoje, que são gratuitos. E ela criou da maneira dela. Ela criou o slogan dela também, tá? O que é o slogan, né? O meu slogan é hashtag Hoje Tem Fran. É aquela frase que marca a sua, traz identidade para você, né? Então a Ana Maria colocou lá, programa Ana TA+, você. Mentira, não. Eu criei agora o slogan. Não pensei no slogan da Ana Maria, mas você pode pensar no slogan da Ana Maria, porque o que eu estou fazendo com vocês aqui, gente, é uma técnica de aprendizagem, né? Que é a aprendizagem pelo mecanismo prático, pela situação historiada. E aí você vai se colocando nessa situação a partir da vivência, né, que você tem com a própria educação física, com as coisas que estão relacionadas à educação física na sua vida. Ou pedagogia, né? Porque tem um pessoal da pedagogia que também está utilizando toda essa dinâmica que eu estou promovendo nesse evento online para construir programas voltados para a área da pedagogia também. Sem problema nenhum, né? Tudo é possível. Quanto mais as crianças tiverem acesso a colocar o seu corpo em movimento, melhor. Claro que lá vai ter uma outra funcionalidade, que não é as funcionalidades relacionadas à educação física. Mas se você, professora de outra área, for muito esperta, você vai entender que eu estou dando aqui um caminho muito sólido para você só fazer assim, vou pegar tudo aquilo que a Fran está falando, mas ao invés de eu trabalhar a funcionalidade na área da educação física, eu vou fazer na área da pedagogia, na área do letramento, na área da alfabetização, na área
da leitura, das habilidades de leitura, da área de dificuldades na escrita, e tem pedagogia também, tem muita coisa para elaborar programas educacionais de apoio aí ao desempenho escolar, e não só desempenho escolar, mas a construção do humano como um todo. Bom, como a Ana Maria já tem o slogan, já tem a logo pronta, o que aconteceu? Volta um pouquinho ali só, Léo, isso, não, sem problemas. Ela já vai poder criar os materiais digitais dela, vocês estão vendo ali, ó? Com o material digital bem bonitinho, bem lindo, Ana Maria T.A. Mais e tal, ela tirou foto, ela foi, né, ela fez tudo aquilo que ela estudou, que ela pesquisou, ainda que ela tenha pesquisado por conta própria, né, mas se ela fez o curso do funcional infantil, com certeza ela vai estar tudo prontinho, tudo encaminhadinho. E o que a Ana Maria vai fazer agora? Ela vai pegar todo esse material e vai, disparar para quem? Para aquela lista de contatos que eu falei lá no início. Beleza, vamos lá. Depois que ela disparou para essa lista de contato, o pessoal vai receber e vai dizer, nossa, olha só que legal, a Ana Maria está fazendo tem um programa que vai abrir no dia tal, lá na instituição, que legal. O que acontece nesse momento? As pessoas que conhecem a Ana Maria vão começar a comentar com outras que talvez não conheçam o trabalho da Ana Maria. É o famoso boca a boca. Só que hoje o boca a boca somente não se sustenta, mas ele vai sempre ser uma propaganda que tem sempre um peso muito significativo, porque é outra pessoa indicando o seu trabalho, ok? Dizendo o que aconteceu, provando que, olha, realmente é muito bom, isso vale a pena, só porque tem um alcance pequeno, né? Então a gente precisa hoje das mídias digitais para poder fazer valer o quê? Fazer valer o que o boca a boca faz, só que ampliando o alcance. É como se a boca aumentasse, ficasse bem grandona, sabe? E aí agora você conseguisse alcançar mais pessoas para saber que existe agora o programa da Ana Maria T.A. Na divulgação, a Ana Maria, ela foi muito prudente, porque ela chamou os interessados de toda aquela lista, ela chamou para conhecerem o seu programa durante um mês. O que a Ana Maria fez? Ela está oferecendo uma cortesia e ela está validando bastante o programa dela. Por quê? Porque ela vai fazer a experimentação, falei disso ontem. Ela está fazendo uma cortesia, né? Chamando toda aquela, se preparou todinha, está com o material publicitário todo pronto, ela já está nas redes devagarinho. Olha, isso tudo muito feito por ela mesma. Ela se organizou devagarinho e foi fazendo uma coisa por vez, e agora ela vai ver como que, na prática, esse programa vai acontecer. Ela vai receber essas crianças nos horários que ela estipulou, ela vai, com certeza, entregar o melhor dela, porque ela se preparou para isso, e aí ela vai ter tempo, gente. Ela vai ter tempo para quê? Para decidir se ela vai ampliar. Ou seja, ela estava pensando em fazer uma turma, agora ela viu já nesse um mês que ela ficou gratuitamente oferecendo como cortesia, ela viu que dá para abrir 2 turmas, né? Ou talvez ela viu que ela projetou 2 turmas e ela viu que é demais, então ela vai reduzir, vai ficar com uma só. Talvez ela tenha visto no primeiro momento que o espaço era muito bom, mas na hora que ela foi lá e ela provou, no período de cortesia, ela viu que o espaço tem um ruído além daquilo que ela imaginava, porque ela ouviu a Fran falar que ruído é uma coisa importante de fazer análise nos espaços, né? E aí ela viu e disse, pá, não vai dar muito certo. Então ela consegue se planejar, vou começar aqui, depois de que daqui a um mês ou daqui a 2 meses eu vou tentar ver se eu consigo um outro espaço. Talvez ela tenha tempo de colocar na balança e ver assim, mas aqui eu tenho muita criança. As crianças já estão aqui, então, quem sabe se eu conversar com os responsáveis pela instituição, de a gente rachar aí o custo, né, de um isolamento, de uma parede, enfim,
Estão entendendo? Tem tempo, porque você está experimentando e é ali o momento de você ver tudo que dá certo e o que não dá certo, né? Então, é ali que ela vai ver se ela vai pedir redução de carga horária da escola. Ontem nós não falamos sobre o medo de largar um emprego fixo? Então, a Ana Maria, ela está fazendo a transição. Aula de ontem. A Ana Maria, ela com esse um mês cortesia, ela vai começar a olhar para o trabalho, né, pro trabalho fixo que ela desenvolve há 10 anos na escola e ela vai avaliar se vale a pena ela sair da escola ou se vale a pena ela reduzir a carga horária, ou talvez ainda não, ela está conseguindo tocar a proposta que está nascendo, o negócio que está nascendo, né? Não a proposta, mas o negócio, o plano de negócio que está nascendo, e ela consegue tranquilamente tocar com as aulas dela na escola. Então, esse tempo de cortesia, esse período de cortesia que a Ana Maria está oferecendo é o tempo que ela vai ter de ajustar tudo. Tudinho, inclusive a sua própria vida pessoal. É importantíssimo que você não comece diretaço. Faz essa transição e programa, pelo menos... Afra, mas eu não tenho condições de estar um mês, porque eu já aluguei a sala, porque eu já tenho o espaço e tal, eu já estou tendo despesa. Beleza. Mas, se possível, se você já sabe que vai ter essa despesa, te programa com antecedência para fazer essa experimentação, porque essa experimentação é importante para você se autoavaliar. Vamos lá, vamos para frente. Vamos ver o resultado da Ana Maria. A Ana Maria, então, depois que ela fez, né, que ela planejou essa sessão cortesia, esse tempo, ela não vai sair da escola até que ela perceba que o programa está crescendo, né? Então, ela não vai aí ser imprudente, ansiosa, ela vai fazer a lição de casa, ela vai fazer a transição gradativamente, né? Então, ela não vai cometer aqueles erros que eu expliquei na nossa aula de quinta-feira, na aula de ontem. Então, ela vai começar a preparar a transição a partir já do dia que ela começar a inaugurar. Ela sabe que o programa tem poder de crescimento, ela conseguiu perceber isso, ela vai preparar, mas ela não vai sair da escola de imediato. E aí? O que mais que a Ana Maria conseguiu decidir? Para essa sessão cortesia, ela tinha preparado 16 sessões, né, de acordo com aquilo que ela adquiriu ao longo da sua carreira. Então, como ela é especialista em TA, né, ela fez uma especialização, uma pós-graduação, e ela programou 16 sessões. Já planejou também, ela deixou tudo planejadinho, quais eram as variáveis, né, que ela faria, né, que ela faria de mensuração das variáveis antes, durante e depois. Como a coordenação motora é uma variável muito importante, é uma capacidade muito importante, né, a coordenação motora vai se relacionar tanto com as habilidades quanto com as capacidades, força, resistência, velocidade, flexibilidade. Ela sabe que a coordenação motora ela não pode deixar de avaliar. Então, ela já decidiu qual vai ser as planilhas, né, de avaliação que ela vai usar para avaliar essas crianças antes, né, antes da primeira sessão, no meio, né, dessas 16 sessões, ali mais ou menos entre a 8ª e a 9ª, e no final. Por que ela fez isso? Porque ela quer entregar resultado. E vejam, ela está fazendo tudo isso na sessão cortesia. Por que a Ana Maria está fazendo isso? Porque ela está construindo prova de que o programa dela dá certo. Ela não está vendendo assim por vender, fazendo propaganda enganosa. Ela quer realmente vender uma educação física de qualidade. Então, ela programou isso e ela aplicou isso naquela sessão cortesia. Entenderam? E tenham sempre em mente que, eu estou perdendo tempo. Não, você está ganhando, porque você está qualificando o seu serviço. Então, tu já sabe tudo que deu errado. Olha, isso eu tinha certeza que era para ser, mas eu vi que não. Então, a sessão cortesia, esse tempo que você vai dar para o cliente te conhecer,
é primordial e tem que ser planejado. Não pode ser só, vai lá, faz uma aula experimental. Não. Planeje isso até em forma de evento, de inauguração, né? Para que literalmente você consiga saber o percurso que o seu programa está fazendo e que você planeje a sua transição, porque a Ana Maria está na escola. Ela já viu que o programa tem condições de crescer pelas respostas que os pais deram, né? Pela relação que ela tratou durante esse período cortesia e na hora que ela vai entregar a avaliação. É óbvio, é ali que ela vai assinar embaixo se o programa dela é literalmente válido ou não é válido, ou tem potencial de mercado ou não. Certo, minha gente? Estamos se encaminhando para o final agora, né? O que acontece? Quando você faz o percurso que a Ana Maria fez, tá? Quando você faz o percurso que a Ana Maria fez, você está dando o passo certo. Você está, mesmo que sem contratar um administrador, mesmo sem contratar um profissional da área do designer, mesmo sem contratar outros profissionais que vão te ajudar, ou seja, é você que faz tudo, né? Você tem que fazer os passos de maneira organizada, porque se tudo der certo, e a chance de dar certo é muito maior quando você se organiza, você já sabe que não é por muito tempo que você vai fazer tudo sozinha. Você sabe que você vai precisar do profissional de designer para ajustar a tua imagem. Você sabe que vai precisar lá na frente de um profissional que lide com as mídias sociais para fazer a divulgação do seu trabalho. Você sabe que talvez lá na frente a Ana Maria vai precisar de um arquiteto, porque ela não vai ficar anos e anos e anos desenvolvendo o programa dela lá naquela instituição. Só que lá vai ser o quê? A carta de abertura da Ana Maria para o mercado. Vai ser a carta de apresentação, vai ser onde ela vai poder contar a história, vai ser onde ela vai ter os clientes mais fiéis que vão poder dar todos os depoimentos do quanto a Ana Maria é competente. Então, é importante passar por esse processo. E não é porque, mas eu não tenho conhecimento. Busca, eu estou aqui para isso. O meu papel aqui como professora nesse momento é estar dizendo para você que mesmo que você não tenha noção nenhuma do que é um plano de negócio, de por onde começar, as tecnologias estão aí para isso. Eu não tive isso quando eu comecei, por exemplo, lá no começo, meu primeiro negócio que eu montei foi recreação. Eu fiz isso também na minha vida. Eu fui até... Um dia eu vou contar para vocês o que eu fui antes de ter esse negócio. Eu vou deixar para... Ninguém vai imaginar no que eu já trabalhei, mas enfim, tá? Eu tive uma empresa de recreação, não era recreação, era animação de festa infantil. Pensa que eu fiz plano de negócio? Não. Eu achava que eu era engraçada, entendeu? Depois eu percebi que eu não sou engraçada, entendeu? Aí eu montei um personagem e tal, deu tudo errado. Fomos fazer uma festa de 1 ano, as crianças... não estavam nem aí para nós, criança chorando de um lado, eu não sabia onde me enfiava. A minha amiga que era sapo saiu correndo, fantasiada de sapo. Eu vou um dia contar essa história para vocês. Foi ali que eu disse, não dá para fazer as coisas no achismo. Aí, por que vocês acham que a minha primeira especialização foi administração e marketing desportivo? Porque quando eu queria ter o meu sonho de ter a minha academia, eu queria fazer a coisa certa. Eu queria começar, né? Não vou mais fazer a minha amiga ir embora fantasiada de sapo. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero uma coisa certa. Então, foi ali que eu vi o quão é necessário fazer a organização do plano de negócio. Quando eu fui fazer o programa profissional infantil, mesma coisa. E agora eu estou aqui te ajudando. Estou aqui te dando tudo na mão. Para você entender que você precisa ter foco no processo, foco na sua originalidade. Não copiem. A gente não cria nada do nada, tá? Mas não vão lá copiar tudo igualzinho. No Funcional Infantil, vocês vão fazer o meu curso, eu tenho certeza disso. Vocês vão ver que lá é ferramentas, é base. É a base para cada um ter a sua originalidade, ter durabilidade naquilo que vai criar e lucratividade, obviamente, tá? Então, foca na história que você está construindo, foca na transformação que você vai poder transformar, que você vai poder proporcionar na vida dessas crianças. Olha, essa Ana Maria, ainda que seja o
o nosso mascote aqui, né? Que daqui a pouco vocês vão conhecer a Ana Maria. O Léo já tá até se coisa, ele disse, não fala data ainda, nós vamos fazer um suspense. Então, ainda que seja uma personagem, mas ela é uma personagem inspirada na vida real. Eu não criei a Ana Maria do nada, eu criei de tantas Anas Marias que eu encontrei por aí. Então, eu não tive a oportunidade que você está tendo agora de ter todo o caminho. Essa aula, ela praticamente resumiu a segunda, a terça, a quarta e a quinta-feira. Tem coisas da primeira aula, da segunda, da terceira e da quarta aula, tudo nessa aula aqui. Tá certo? Então, faça como a Ana Maria, tá? Olha o que aconteceu com a Ana Maria, agora tenta fazer o caminho que a Ana Maria fez, pensando na funcionalidade do seu programa. Certo, minha gente? Essa foi, então, a nossa aula 5. Estamos encerrando a primeira semana Professor Fora da Caixa. Aguardo vocês na segunda semana. Nós temos mais 5 aulas com muitos outros conteúdos. Semana que vem nós vamos falar de money, ok? De grana, tá? Dispara esse aviãozinho para outros professores. Não fique com aquela cabeça dizendo assim, mas ele pode ser meu concorrente e tal. Né? Não tem por que a gente dispara, porque cada um de vocês vai ter aí, vai aprender comigo a ser original, tá? Até a minha filha, se ela me ver falando isso, ela vai dizer, mãe, que vergonha. Mas tem um meme que diz assim, a gente nasce original e morre xerox. Eu não quero que vocês morram xerox, minha gente, tá? Nasce original e continua sendo original, tá bom? Eu sei que tem um monte de gente boa aí que me segue. Beijão, forte abraço e nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau.